A Saga do Assassino, Volume 2. O Assassino do Rei. Prólogo. Sonhos e despertares. Por que é proibido escrever sobre conhecimentos específicos de artes mágicas? Talvez porque todos nós tenhamos medo de que esse tipo de conhecimento caia nas mãos erradas de alguém que não seja digno de usá-lo. É fato que sempre houve um sistema de aprendizado que assegurasse a transmissão do conhecimento específico de magia somente àqueles que fossem treinados e considerados merecedores dele. Embora pareça uma tentativa louvável para nos proteger de praticantes que não sejam dignos das artes arcanas, ela ignora o fato de que as artes mágicas não são derivadas desse conhecimento específico. A predileção por certo tipo de magia ou é inata ou é ausente. Por exemplo, a capacidade para a magia conhecida como talento está intimamente ligada a laços sanguíneos com a linhagem real dos visionários, embora também possa ocorrer como uma tendência selvagem em pessoas cujos ancestrais provenham tanto das tribos do interior como dos ilhéus. Alguém treinado no talento é capaz de sondar a mente de outra pessoa por mais distante que esteja, e de saber o que ela está pensando ou de ter conversas com ela sem dizer uma palavra. Para conduzir uma batalha ou para obter informações é um instrumento de grande utilidade. Diz a lenda que há uma magia ainda mais antiga, atualmente muito desprezada, conhecida como manha. Poucos admitem ter capacidade para essa magia. É por isso que ela é sempre atribuída ao povo do vale vizinho, ou àqueles que vivem do outro lado da cordilheira. Suspeito que, em outra época, era a magia natural daqueles que viviam como caçadores, sem moradia fixa. Uma magia para aqueles que tinham afinidade com os animais selvagens da floresta. A manha, dizem, dá à pessoa a capacidade de falar as línguas dos animais. Além disso, adverte-se que aqueles que praticam a manha por muito tempo, ou bem demais, se transformam no animal ao qual se vinculam. Mas isso pode ser só uma lenda. Existem as magias equívocas, embora eu nunca tenha sido capaz de determinar a origem desse nome. São artes mágicas, ao mesmo tempo comprovadas e suspeitas, que incluem a leitura de mãos, a adivinhação pela água, a interpretação dos reflexos dos cristais e uma infinidade de outras artes que tentam prever o futuro. Em uma categoria à parte e sem nome, encontram-se as artes mágicas que causam efeitos físicos, como a invisibilidade, a levitação, a arte de dar vida ou mover objetos inanimados. Todas as artes mágicas das antigas lendas, desde a cadeira voadora do filho da viúva à toalha de mesa mágica do vento do norte. Não conheço ninguém que reivindicasse essas artes como suas. Parecem ser apenas conteúdos de lendas atribuídas aos povos que viveram antigamente ou em lugares longínquos, ou a seres tidos como míticos ou semimíticos, dragões gigantes ou antigos, os outros ou os bicoendes. Faço uma pausa para limpar a pena. A minha letra oscila entre rabiscos finos e borrões neste papel de má qualidade. Mas não quero usar um bom pergaminho para essas palavras. Ainda não. Não tenho certeza de que devem ser escritas. Pergunto a mim mesmo qual o motivo de colocar isso no papel. Será que esse conhecimento não será transmitido de boca a boca àqueles que são merecedores? Talvez. Mas talvez não. O que consideramos hoje como certo, o conhecimento sobre essas coisas, um dia poderá ser uma maravilha e um mistério para os nossos descendentes. Há muito pouco sobre magia em qualquer uma das bibliotecas. Trabalho incessantemente seguindo um fio de conhecimento em uma colcha de retalhos de informações. Encontro referências dispersas, alusões a paisagens, mas nada mais. Ao longo dos últimos anos, eu as reuni e as armazenei na minha mente, sempre com a intenção de passar os meus conhecimentos para o papel. Anotarei o que sei a partir da minha experiência pessoal, bem como do que fui descobrindo. Talvez para fornecer respostas a outro pobre coitado em tempos que ainda estão por vir, que possa estar tão desgastado quanto eu por causa das artes mágicas em conflito dentro dele. Mas quando me sento para pôr as mãos à obra, hesito. Quem sou eu para opor a minha vontade à sabedoria daqueles que
partiram antes de mim? Devo registrar em letras simples os métodos usados por uma pessoa que tem a manha para poder ampliar o seu alcance ou se vincular a uma criatura? Devo detalhar o treino pelo qual se deve passar antes de ser reconhecido como talentoso? Nunca fui adepto das magias equívocas e artes lendárias. Será que eu tenho o direito de desenterrar os segredos delas e costurá-los no papel como tantas outras borboletas ou folhas recolhidas para estudo? Tento pensar no que é possível fazer com o conhecimento desses, obtido de forma injusta. Isso me faz pensar no que esse conhecimento me deu. Poder, riqueza, o amor de uma mulher? Dou risada de mim mesmo. Nem o talento, nem a manha nunca me ofereceram nada que se aproximasse disso. Ou se o fizeram, eu não tive sequer o bom senso e a ambição de agarrá-los quando foram oferecidos. Poder. Não acho que alguma vez eu tivesse desejado por si só. Eu o desejei algumas vezes quando fui oprimido ou quando as pessoas mais próximas de mim sofriam por submissão àqueles que abusavam dos seus poderes. Riqueza. Nunca pensei realmente nisso. Desde o momento em que eu, seu neto bastardo, me entreguei ao rei sagaz, ele sempre cuidou que as minhas necessidades fossem satisfeitas. Eu tinha o suficiente para comer, mais instrução do que às vezes desejava. Roupas, fossem simples, fossem irritantemente elegantes, e, com bastante frequência, uma ou duas moedas para gastar. Crescendo em Torre do Cervo, isso era suficiente, e mais do que a maior parte dos rapazes da cidade de Torre do Cervo podia se gabar. Amor? Bem, a minha égua fuligem gostava bastante de mim, a seu modo sereno. Pude contar com a lealdade inabalável de um cão de caça chamado Narigudo, e isso levou à morte. Um filhotinho de terrier dedicou a mim o amor mais arrebatador que se possa imaginar. Isso também foi a morte dele. Estremeço só de pensar no preço voluntariamente pago por me amar. Desde sempre vivi na solidão de alguém educado no meio de intrigas e segredos, o isolamento de um rapaz que não pode confiar a ninguém tudo o que tem no seu coração. Não podia falar com Pernacarriço, o escriba da corte que elogiava minha letra habilidosa e as ilustrações coloridas que eu fazia, e contar-lhe em segredo que eu já era um aprendiz de assassino real e que, portanto, não poderia seguir o ofício de escrever. Tampouco podia contar para Abreu, o meu mestre na diplomacia da navalha, sobre a frustrante brutalidade que tive de aguentar ao tentar aprender o talento com Galeno, o mestre do talento. E eu não me atrevia a falar abertamente com ninguém sobre a minha propensão cada vez mais perceptível para a manha, a antiga magia dos animais, que era tido como sinônimo de perversão e vergonha para qualquer um que a usasse. Nem mesmo com Molly. De tudo que eu tinha, quem eu mais tratava com carinho era Molly, o meu verdadeiro refúgio. Ela não sabia absolutamente. Ela não tinha absolutamente nada a ver com a minha vida do dia a dia. Não era só por ser do sexo feminino, embora isso já fosse suficientemente misterioso para mim. Eu cresci praticamente na companhia exclusiva de homens, privado de convivência não só com os meus pais verdadeiros, mas também com qualquer pessoa com quem eu tivesse laços sanguíneos e que me reconhecesse abertamente. Quando eu era criança, eu fui confiado aos cuidados de Bronco, o rude mestre do estábulo, que antigamente tinha sido o braço direito do meu pai. Guardas e rapazes do estábulo eram os meus companheiros cotidianos. Assim como hoje havia mulheres nas companhias de guardas, embora não tantas naquela época como agora. Mas assim como seus colegas homens tinham deveres a cumprir e suas vidas e famílias quando não estavam em serviço. Eu não podia exigir o tempo delas. Não tinha mãe, nem irmãs ou tias que fossem minhas. Não havia nenhuma mulher que me oferecesse a ternura especial que se atribuiu ao universo das mulheres. Nenhuma, a não ser Molly. Ela era apenas 1 ou 2 anos mais velha do que eu, e crescia como o galho de uma planta que força seu caminho através de uma fenda nas pedras da calçada. Nem a embriaguez quase constante e a violência frequente do pai, nem as tarefas massacrantes de uma criança que tentava manter a pretensão de um lar e do negócio de família conseguiam reprimi-la. Quando a conheci, ela era tão selvagem e desconfiada como um filhote de raposa. Entre as crianças da rua, ela era conhecida como Molly Sangra-Nariz. Frequentemente eram visíveis as marcas das surras que o pai lhe dava. Apesar de sua crueldade, ela gostava dele. Nunca compreendi aquilo. Ele resmungava e a repreendia mesmo enquanto ela o levava cambaleando para casa, depois de uma das suas bebedeiras, e o punha na cama. E quando acordava, ele nunca sentia remorso por ter bebido ou por ter dito palavras rudes. Havia apenas mais críticas. Por que a casa de velas não tinha sido varrida e por qual motivo não havia juncos frescos no chão? Por que ela não tinha cuidado das colmeias e quase não havia mel para vender?
Porque ela tinha deixado o fogo da caldeira de sebo se apagar? Foi uma testemunha muda mais vezes do que gostaria de lembrar. Mas no meio daquilo tudo, Molly cresceu, desabrochou em um verão repentino e se transformou em uma jovem mulher que me deixava espantado com as suas maneiras habilidosas e seus encantos femininos. Quanto a ela, parecia completamente inconsciente de como os seus olhos eram capazes de se encontrar com os meus e transformar a minha língua dentro da boca em um pedaço de couro. Nenhuma magia que eu dominasse, nenhum talento, nenhuma manha, nada me fazia resistir ao toque inesperado da sua mão na minha, nem conseguia evitar que eu ficasse atrapalhado diante da graciosidade do seu sorriso. Deveria falar então do seu cabelo balançando contra o vento ou detalhar como a cor dos seus olhos variava entre um âmbar escuro e um tom profundo de castanho, dependendo do humor e da cor do seu vestido? Eu vislumbrava sua saia escarlate ou o chale vermelho no meio da multidão do mercado, e de repente não via mais ninguém. Essas foram as artes mágicas que eu testemunhei, e embora eu pudesse colocá-las no papel, nenhuma outra pessoa seria capaz de executá-las com tamanha habilidade. Como foi que eu flertei com ela? Com os galanteios desastrados de um garoto, seguindo-a boquiaberto como um tolo observando os discos rodopiantes de uma malabarista. Ela soube que eu a amava antes de eu saber, e permitiu que eu flertasse com ela, embora fosse alguns anos mais novo. Não fosse um garoto da cidade, não tivesse uma boa condição de vida, pelo que ela sabia. Ela pensava que eu era o garoto de recados do escriba, um ajudante ocasional no estábulo, um mensageiro da torre. Ela nunca suspeitou que eu fosse o bastardo, o filho não reconhecido que derrubou o príncipe cavalaria do seu lugar na linha de sucessão. Só isso já era um segredo suficientemente grande. Das minhas habilidades mágicas e da outra profissão, ela não sabia nada. Talvez fosse por isso que eu podia amá-la. Com certeza foi por isso que eu a perdi. Deixei que os segredos, fracassos e dores das minhas outras vidas me mantivessem muito ocupado. Eu tinha as habilidades mágicas para aprender, segredos para desvendar, homens para matar, intrigas às quais sobreviver. Rodeado por tudo isso, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia recorrer a Molly em busca de um pouco de esperança, da esperança e compreensão que fugiam de mim por todos os outros lados. Ela estava parte dessas coisas, não era contaminada por elas. Eu a protegi cuidadosamente para que não fosse tocada por elas. Nunca tentei atraí-la para o meu mundo. Em vez disso, ia até o dela, a cidade portuária e pesqueira, onde vendia velas na sua loja. Fazia compras no mercado e às vezes passeava pelas praias comigo. Para mim era suficiente que ela existisse para eu amá-la. Não me atrevia sequer a ter esperança de que ela pudesse corresponder a esse sentimento. Houve um momento em que o treinamento para o talento me reduziu a uma tristeza tão profunda que eu não achava que seria capaz de sobreviver a ela. Não era capaz de me perdoar por não conseguir aprendê-lo. Não era capaz de imaginar que o fracasso pudesse não ter importância para os outros. Encobriu meu desespero, me afastando de maneira rude. Deixei que longas semanas passassem e nunca fui vê-la nem lhe enviei uma mensagem dizendo o que pensava nela. Por fim, quando não havia mais ninguém a quem recorrer, eu a procurei. Tarde demais. Um dia cheguei à casa de velas, erva cidreira na cidade de Torre do Servo, com presente nas mãos. Há tempo de vê-la sair, e não sozinha, com Jadão, um marinheiro de peito largo, com um brinco ousado numa orelha e a masculinidade confiante da sua idade. Sem ser notado, derrotado, recuei discretamente e fiquei vendo os dois se afastarem de braços dados. Eu a vi partir e a deixei partir, e nos meses seguintes tentei me convencer de que o meu coração também a tinha deixado partir. Gostaria de saber o que teria acontecido se eu tivesse corrido atrás dela naquela tarde, se eu tivesse suplicado uma última palavra dela. É estranho pensar que tantos acontecimentos dependem do orgulho inconveniente de um rapaz e da sua aceitação conformada das derrotas. Eu a tirei dos meus pensamentos e não falei dela para ninguém. Continuei com a minha vida. O rei sagaz me enviou na condição do seu assassino junto a uma grande caravana de pessoas que iam testemunhar os votos da princesa da montanha Catrican como noiva do príncipe Veracidade. Minha missão era matar em segredo seu irmão mais velho, o príncipe Rurusk, discretamente, é claro, para que ela se transformasse na única herdeira do trono da montanha. Mas quando eu cheguei lá, o que encontrei foi uma trama de enganação e mentiras, engendrada pelo meu tio mais novo, o príncipe majestoso, que nutria a esperança de derrubar a veracidade da linha de sucessão e reivindicar Catrican como sua noiva. Eu era o peão que ele queria sacrificar para alcançar esse objetivo.
Eu fui o peão que, em vez disso, derrubou as peças do jogo que estavam em volta dele, fazendo recair sobre mim a sua fúria e vingança, mas salvando a coroa e a princesa para o príncipe Veracidade. Para mim, isso não parece heroísmo. Tampouco parece um gesto mesquinho de despeito para me vingar daquele que sempre me ameaçou e humilhou. Foi o ato de um rapaz que se tornava homem, e fazia aquilo que tinha jurado fazer anos antes de compreender o custo de uma promessa dessas. O preço foi o meu corpo jovem e saudável que durante tanto tempo achei que estava salvo. Muito depois de ter derrotado a conspiração de Majestoso, fiquei preso a uma cama, doente, no reino da montanha. Mas finalmente chegou uma manhã em que acordei e acreditei que aquele longo período de doença tinha finalmente chegado ao fim. Bronco tinha chegado à conclusão de que eu estava suficientemente recuperado para iniciar a longa viagem de volta aos Seis Ducados. A princesa Catrichan e a sua comitiva tinham partido para a Torre do Cervo havia semanas, quando o tempo ainda estava bom. Agora a neve de inverno já encobria as regiões mais altas do reino da montanha. Se não saíssemos logo de Jump, seríamos forçados a passar o inverno lá. Naquela manhã eu estava de pé, logo cedo, empacotando o resto das minhas coisas quando os primeiros pequenos tremores começaram. Eu os ignorei, categoricamente. Estou apenas fraco, disse a mim mesmo, pois ainda não tinha tomado café da manhã e estava ansioso pela viagem de volta para casa. Vesti as roupas que John nos tinha dado para a nossa viagem invernal através das montanhas e planícies. Para mim, ela tinha separado uma blusa vermelha comprida, forrada de lã. As calças acolchoadas eram verdes, com bordados vermelhos na cintura e nas bainhas. As botas eram tão macias que praticamente só tomavam forma quando os meus pés estavam firmes dentro delas. Eram como sacos de couro macio, forrados de lã bem apertada e com uma tira de pele na borda. Prendiam-se aos pés com longas tiras de couro. Amarrá-las tornou-se uma tarefa difícil para os meus dedos trêmulos. John que tinha nos dito que eram maravilhosas para a neve seca das montanhas, mas que evitássemos molhá-las. Havia um espelho no quarto. Primeiro, sorri para meu reflexo. Nem mesmo o bobo da corte do rei sagaz se vestia de modo tão chamativo. Mas por cima do vestuário colorido, meu rosto estava magro e pálido, fazendo os meus olhos escuros parecer grandes demais, enquanto o meu cabelo preto e arrepiado, raspado por causa da febre, mantinha-se em pé, como os pelos da cernélia de um cão. A doença tinha acabado comigo, mas disse a mim mesmo que eu finalmente estava a caminho de casa. Virei as costas para o espelho enquanto empacotava os últimos presentinhos que eu tinha escolhido levar para os meus amigos em casa. A falta de firmeza das minhas mãos foi aumentando. Bronco, Mano e eu nos sentamos pela última vez para tomar café da manhã com Jonky. Voltei a lhe agradecer por tudo que ela tinha feito para me curar. Peguei uma colher para comer um mingau e a minha mão de repente se contorceu. Deixei a colher cair. Vi a silhueta prateada cair. E caí atrás dela. A imagem seguinte de que eu me lembro é a dos cantos escuros do quarto. Fiquei deitado durante muito tempo, sem me mover e sem falar. Passei de um estado de vazio para a consciência de que tinha tido um outro ataque. Tinha passado, tanto meu corpo como a minha mente estavam de novo às minhas ordens, mas eu não os queria mais. Aos 15 anos, uma idade em que a maior parte das pessoas chegava à plenitude das suas forças, eu já não podia confiar no meu corpo para executar a mais simples das tarefas. Meu corpo estava lesionado e eu o rejeitava com ferocidade. Eu me sentia violentamente vingativo contra a carne e os ossos que me enclausuravam, e deixei que houvesse alguma forma de expressar a minha decepção e a minha raiva. Por que eu não conseguia sarar? Por que motivo não tinha me recuperado? Vai levar tempo, nada mais. Espere que até que se passe meio ano desde o dia em que você sofreu as lesões. Então faça uma avaliação. Era Jonky, a curandeira. Ela estava sentada perto da lareira, mas sua cadeira tinha sido puxada para trás, para a sombra. Não tinha reparado nela até ouvi-la falar. Ela se levantou lentamente, como se o inverno provocasse dor nos seus ossos, e veio até o lado da minha cama. Não quero viver como um velho. Ela apertou os lábios. Mais cedo ou mais tarde você vai ter de viver assim. Pelo menos eu desejo que você sobreviva anos o suficiente para isso. Sou velha, e meu irmão, o rei Eod, também. Não achamos que isso seja um fardo assim tão grande. Eu não me importaria de ter um corpo de velha se isso fosse efeito dos anos que passaram, mas não posso mais ficar assim. Ela balançou a cabeça, confusa. Claro que pode. Sarar, às vezes, é algo entediante. Mas dizer que não pode continuar, não compreendo. Será talvez uma diferença entre as nossas línguas? Tomei fôlego para responder, mas nesse momento Bronco entrou. Acordado? Se sente melhor?
Acordado. Não me sinto melhor, resmunguei. Mesmo para os meus próprios ouvidos soava como uma criança birrenta. Bronco e John que trocaram olhares sobre mim. Ela veio até a cama, deu umas palmadinhas no meu ombro e depois saiu em silêncio do quarto. A tolerância óbvia deles era humilhante e a minha ira impotente ergueu-se como uma onda. Por que você não consegue me curar? Por que você não consegue me curar? Perguntei a Bronco. Ele ficou surpreso pela acusação presente na minha pergunta. Não é tão simples assim, ele comentou. Por que não? Endireitei-me na cama. Eu vi você curar todos os tipos de enfermidade nos animais, doenças, ossos partidos, lombrigas, sarna. Você é o mestre do estábulo e vi você cuidar de todos eles, por que não consegue me curar? Você não é um cão, Fitz, disse Bronco em voz baixa. É mais simples quando se trata de um animal, quando está gravemente doente. Já tomei medidas drásticas, dizendo a mim mesmo às vezes, bem, se o animal morrer, pelo menos não vai mais sofrer, e isso pode curá-lo. Mas não posso fazer isso com você. Você não é um animal. Isso não é resposta. Metade das vezes os guardas vêm procurar você em vez de irem ao curandeiro. Você tirou a ponta de uma flecha de toca. Abriu o braço dele inteiro para tirar, quando o curandeiro disse que o pé de cinzobrulha estava infeccionado demais e que iria perdê-lo. Ela foi procurar você e você o salvou. E o curandeiro não parava de dizer que a infecção iria se espalhar, que ela morreria e que a culpa seria sua. Bronco apertou os lábios, controlando a sua irritação. Se estivesse saudável, eu tomaria cuidado com a raiva dele, mas a sua contenção enquanto eu estava convalescente tinha me deixado ousado. Quando ele falou, sua voz estava calma e controlada. Verdade. Foram curas arriscadas, mas as pessoas que quiseram ser tratadas sabiam dos riscos. E, disse, levantando a voz para abafar as palavras de objeção que eu estava prestes a proferir. Eram coisas simples. Eu sabia qual era a causa. Tirar a ponta e o cabo de uma flecha do braço de Toque e limpá-lo. Pôr um unguento e drenar a infecção do pé de cinzobrulha. Mas a sua doença não é tão simples assim. Nem John que nem eu sabemos realmente o que você tem. Seriam aquelas do veneno que Catherine lhe deu quando pensou que você tinha vindo para cá para matar o seu irmão? Seriam efeitos do vinho envenenado que o Majestoso lhe deu? Ou seria da surra que você levou depois? Ou por quase ter se afogado? Ou seriam todas essas coisas juntas que fizeram isso com você? Nós não sabemos. E por isso não sabemos como curá-lo. Simplesmente não sabemos. A voz dele se concentrou nas últimas palavras, e de repente vi como a compaixão que sentia por mim se sobrepunha à frustração. Ele deu alguns passos e depois parou de encarar a vareira. Discutimos muito sobre isso. John, que tem muitos conhecimentos da montanha, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E eu falei para ela de tratamentos que eu conheço, mas ambos concordamos que a melhor coisa a fazer era lhe dar tempo para sarar. Risco de morrer você não corre, pelo menos, pelo que podemos ver. Pode ser que seu corpo, no tempo dele, expulse os últimos resquícios do veneno ou cure lesões que possam ter acontecido dentro de você. Ou então, acrescentei em voz baixa, é possível que eu fique assim para o resto da vida, que o veneno ou o espancamento tenham causado lesões permanentes a alguma coisa. Maldito seja majestoso por ter me chutado daquela forma quando eu já estava incapacitado. Bronco ficou imóvel, como se fosse feito de gelo. Então, deixou-se cair na cadeira que estava na sombra. A derrota dominava sua voz. Sim, essa possibilidade é tão válida como a outra. Mas você não vê que nós não temos escolha? Eu poderia lhe dar um purgante para tentar forçar o veneno a sair do seu corpo, mas se você estiver assim por causa da surra e não do veneno, tudo o que eu faria seria deixá-lo ainda mais fraco e assim o seu corpo demoraria muito mais tempo para se restabelecer. Ele ficou encarando a chama, levantou uma mão e tocou uma faixa branca que estava sobre as têmporas. Eu não tinha sido o único ferido por causa da traição de Majestoso. O próprio Bronco tinha acabado de se recuperar de um golpe na cabeça que teria matado qualquer um que tivesse uma cabeça menos dura que a dele. Eu sabia que ele tinha suportado muitos dias de tontura e visão turva. Não me lembro de ter escutado uma reclamação sequer vinda dele. Tive a dignidade de sentir um pouco de vergonha. Então, o que faremos? Branco levou um susto, como se eu o tivesse acordado. O que já estamos fazendo? Esperar, comer, descansar. Você não deve fazer muito esforço. Vamos ver o que acontece. Isso é tão ruim assim? Ignorei a pergunta. E se eu não melhorar? E se me limitar a ficar assim, em um estado em que os tremores e ataques podem acontecer a qualquer momento? Ele demorou para responder. Você vai ter de viver com isso. Existem muitas pessoas que têm de viver com coisas bem piores.
Na maior parte do tempo, você fica bem. Você não está cego, não está paralisado, sua cabeça ainda funciona. Posso se limitar só ao que você não pode fazer. Por que você não pensa naquilo que você não perdeu? O que eu não perdi? O que eu não perdi? A minha raiva se exaltou como um bando de pássaros levantando voo, alimentada pelo pânico. Estou incapacitado, Bronco. Não posso voltar assim para a Torre do Cervo. Sou um inútil. Sou pior que inútil. Sou uma vítima à espera. Se eu pudesse voltar e espancar majestoso até esmagado, talvez valesse a pena. Mas em vez disso, vou ter de me sentar à mesa com um príncipe majestoso, ser educado a respeito, e respeitoso com um homem que conspirou para derrubar veracidade, e como toque final tentou me matar. Não posso tolerar que ele me veja tremendo de fraqueza ou tendo um ataque repentino. Não quero ver o sorriso dele diante daquilo que fez comigo. Não quero vê-lo saborear o seu triunfo. Ele vai tentar me matar de novo. Nós dois sabemos disso. Talvez ele tenha aprendido que não é um oponente à altura de veracidade. Talvez respeite o reinado e a nova esposa do irmão mais velho. Mas duvido que estenda o respeito para mim. Eu serei mais um caminho para ele atacar veracidade. Quando ele vier me atacar, o que eu estarei fazendo? Estarei sentado em frente à lareira, como um velho entrevado, sem fazer nada? Nada. Tudo aquilo para o que eu fui treinado, todo o treinamento de hold com as armas, todos os ensinamentos cuidadosos de pernacarriço sobre as letras, até mesmo tudo o que você me ensinou sobre cuidar de animais. Tudo um desperdício. Não posso fazer nada. De novo, sou apenas um bastardo, Bronco. E me disseram uma vez que um bastardo real só é mantido vivo enquanto for útil. Eu estava praticamente gritando quando disse essas últimas palavras, mas mesmo naquele momento de fúria e desespero, eu não toquei no nome de Breu, nem em nada sobre o meu treino como assassino. Também, para isso, eu era inútil agora. Todos os meus movimentos discretos e a destreza das minhas mãos, todas as maneiras precisas para matar um homem com um simples toque, a mistura cuidadosa de veneno, tudo isso foi negado a mim pelas sacudidas do meu próprio corpo. Bronco ficou sentado em silêncio, ouvindo o que eu dizia até o fim. Quando o meu fôlego e a minha raiva se esgotaram e eu fiquei ofegante na cama, apertando as mãos traiçoeiramente trêmulas uma contra a outra, ele falou calmamente: Bem, você está dizendo que nós não vamos voltar para a Torre do Cervo? Aquilo me pegou de surpresa. Nós? Minha vida foi entregue ao homem que usasse esse brinco. Há uma longa história por trás disso. Uma história que talvez um dia eu conte para você. Paciência não tinha o direito de lhe dar isso. Achei que ele tinha ido para a cova com o príncipe cavalaria. Provavelmente, ela pensou que se tratava de uma joia comum usada pelo marido, agora que ela podia simplesmente guardar ou dar de presente. Seja como for, quem está usando o brinco agora é você. Para onde você for, eu acompanho. Coloquei a mão no brinco. Era uma pedra azul minúscula presa a uma teia de fio de prata. Comecei a tirá-lo. Não faça isso, disse Bronco. As palavras eram calmas, mas mais profundas que o rosnar de um cão. Mas a voz dele era, ao mesmo tempo, ameaçadora e autoritária. Deixei a mão cair, incapaz de questioná-lo, pelo menos a respeito daquilo. Achei estranho ver o homem que cuidou de mim desde que eu me tornei uma criança abandonada colocar o seu futuro agora nas minhas mãos. No entanto, ali estava ele, sentado, em frente à lareira, respirando as minhas palavras. Fiquei observando o que eu conseguia ver dele à luz tremulosamente do fogo. Antigamente eu o via como um gigante carrancudo, sombrio e ameaçador, mas também um protetor feroz. Agora, talvez pela primeira vez, eu o observei como um homem. O cabelo e os olhos escuros eram dominantes entre aqueles que tinham sangue-léu, e nisso éramos parecidos um com o outro. Mas os seus olhos eram castanhos em vez de pretos, e o vento tinha dado às bochechas dele um tom avermelhado acima da barba encaracolada, o que indicava um ancestral de pele mais clara em algum lugar. Quando andava, mancava de forma muito evidente nos dias frios. Era o preço a pagar por ter afastado um javali que tentara matar cavalaria. Ele não era tão grande como eu achava antes. Se eu continuasse crescendo, provavelmente antes de um ano ficaria mais alto do que ele. Ele também não era todo musculoso, mas havia nele uma resistência que o predispunha a usar tanto os músculos quanto o cérebro. Não foi o tamanho que tinha feito dele um homem temido e respeitado em Torre do Cervo, mas o seu temperamento hostil e sua determinação. Uma vez, quando eu era muito novo, perguntei se ele já tinha perdido uma briga. Ele tinha acabado de tomar um garanhão jovem e teimoso e o estava acalmando na baia. Bronco sorriu, mostrando os dentes brancos como de um lobo.
O suor brotava de sua testa e as gotas que lhe escorriam pelo rosto para dentro da barba. Por cima da divisória que separava a baia onde estava, ele me perguntou, ainda sem fôlego: perder uma briga? A briga não acaba até que você vença. Fitz, lembre-se apenas disso. Não importa o que o outro homem pense. Ou o cavalo. Perguntei a mim mesmo se eu era uma briga começada que ele tinha de ganhar. Frequentemente ele me dizia que eu era a última tarefa que a cavalaria tinha lhe dado. O meu pai tinha abdicado do trono, envergonhado pela minha existência, mas tinha me entregado aos cuidados daquele homem e lhe dito para me criar bem. Talvez Bronco pensasse que ainda não havia concluído essa tarefa. O que você acha que eu devo fazer? Perguntei a ele, com humildade. Perguntei, embora nem as palavras nem a humildade tenham sido fáceis de encontrar. Sarar, disse ele, depois de um momento. Espere o tempo que for preciso para você sarar. Isso não pode ser forçado. Ele olhou de relance para as próprias pernas, estendidas na direção do fogo. Os seus lábios se contorceram em algo que não era um sorriso. Você acha... Você acha que devemos voltar? Insisti. Ele se recostou na cadeira, cruzou os pés calçados com botas e encarou o fogo. Demorou muito tempo para responder. Finalmente, quase relutante, disse: se não voltarmos, Majestoso vai pensar que venceu e vai tentar matar Veracidade. Ou pelo menos vai fazer de tudo para tentar pegar a coroa do irmão. Eu prestei um juramento ao meu rei Fitz, assim como você. Neste momento, este rei é o rei sagaz, mas Veracidade é o príncipe herdeiro. Não acho certo que ele tenha esperado em vão. Ele tem outros soldados mais capazes do que eu. E isso o libertará da sua promessa? Você discute com um sacerdote. Não estou discutindo, eu simplesmente fiz uma pergunta. E outra, o que você abandonaria se deixasse Torre do Cervo para trás? Foi a minha vez de ficar em silêncio. Pensei no meu rei e em tudo aquilo que eu tinha jurado a ele. Pensei no príncipe Veracidade, na sua honestidade sem cerimônias e no modo generoso como me tratavam. Lembrei-me do velho Breu e do seu sorriso demorado quando eu finalmente dominava um pouquinho do saber oculto. A dama Paciência, sua aia, renda, perna carriço e hold, até tempero e a dona despachada, a costureira. Não eram muitas as pessoas que tinham cuidado de mim, mas isso as tornava mais importantes, e não menos. Sentiria a falta de todos e se nunca mais voltasse para a Torre do Cervo. Mas o que reavivou dentro de mim como uma brasa reacendendo foi a lembrança de Molly. E sem saber como, comecei a falar dela para Bronco. E ele apenas balançava a cabeça enquanto eu contava toda a história. Quando ele finalmente falou, disse apenas que tinha ouvido dizer que a casa de velas erva cidreira tinha fechado quando o velho bêbado do dono morreu, endividado. A filha tinha sido forçada a ir para outro vilarejo onde moravam alguns parentes dela. Não sabia o nome do vilarejo, mas tinha certeza que eu conseguiria descobrir se estivesse disposto a isso. Saiba o que se passa no seu coração antes de fazer qualquer coisa, Fitz. Ele acrescentou: se você não tiver nada para oferecer a ela, deixe em paz. Você está aleijado? Só se você achar que está. Mas se você acha que é um aleijado agora, então talvez não tenha o direito de ir atrás dela. Imagino que você não iria querer a piedade dela. Isso é um péssimo substituto para o amor. Então ele se levantou e saiu, e eu fiquei sozinho, encarando o fogo e refletindo. Eu era um aleijado? Eu tinha perdido? O meu corpo estava tão dissonante como as cordas desafinadas de uma harpa. Isso era verdade, mas a minha vontade, e não a de Majestoso, tinha prevalecido. O meu príncipe Veracidade ainda estava na linha de sucessão ao trono dos 6 ducados, e a princesa da montanha era agora sua esposa. Eu deveria ter receio do sorriso afetado de Majestoso por causa das minhas mãos trêmulas? Eu não poderia devolver o sorriso a ele, que jamais seria o rei? Uma satisfação cruel tomou conta de mim. Bronco tinha razão. Eu não tinha perdido, mas podia garantir que Majestoso soubesse que tinha sido eu o vencedor. Se eu tinha conseguido vencer Majestoso, será que não podia também conquistar Molly? Havia algum empecilho entre nós? Jadão? Mas Bronco tinha ouvido dizer que ela tinha deixado a cidade de Torre do Cervo, não que tinha se casado, que tinha ido embora, sem uma moeda sequer, para viver com parentes. Jadão devia se envergonhar se me permitir uma coisa dessas. Eu iria procurá-la, encontrá-la e conquistá-la. Molly, com seu cabelo solto ao vento, com sua saia e seu chale vermelho vivo, corajosa como um pássaro cardeal vermelho e olhos igualmente brilhantes. Quando pensei nela, um arrepio desceu pela minha espinha. Sorri para mim mesmo, e então senti os lábios se contrair num esgar, e o arrepio se transformou num tremor.
Meu corpo se sacudiu como um espasmo e a minha nuca bateu violentamente na cabeceira da cama. Soltei um grito involuntário, um grito gorgolejante sem palavras. Em um instante, John estava ali chamando Bronco de volta. Então ambos seguraram os meus braços e pernas que se sacudiam. Bronco jogou todo o peso do seu corpo em cima de mim, esforçando-se para limitar e conter os meus movimentos. Foi então que eu perdi os sentidos. Saí da escuridão para a luz, como quem volta à superfície após um mergulho profundo em água morna. A cama funda de penas era como um berço que me embalava. As mantas eram macias e quentes. Senti que estava salvo. Por um momento, tudo estava em paz. Fiquei tranquilamente deitado, sentindo-me quase bem. Fitz? Perguntou o Bronco, debruçando-se sobre mim. O mundo voltou. Percebi que eu não passava de uma coisa defeituosa e digna de pena. Uma marionete com metade das cordas emaranhadas, ou um cavalo com um tendão rompido. Nunca voltaria a ser como antes. Não havia lugar para mim no mundo em que um dia eu vivi. Bronco tinha dito que a piedade era um péssimo substituto para o amor. Eu não queria a piedade de ninguém. Bronco. Ele chegou mais perto de mim. Não foi tão ruim assim, ele mentiu. Agora, descanse. Amanhã você volta para a Torre do Cervo, eu disse. Ele franziu a sobrancelha. Vamos com calma. Dê alguns dias para você se recuperar, e depois nós... Não. Eu me arrastei até conseguir me sentar e coloquei toda a força que restava nas palavras. Tomei uma decisão. Amanhã você vai voltar para a Torre do Cervo. Há pessoas e animais à sua espera lá. Eles precisam de você, e a sua casa e o seu mundo. Mas não é meu. Não é mais. Ele ficou em silêncio por bastante tempo. E você vai fazer o quê? Balancei a cabeça. Isso não é mais da sua conta, nem da sua, nem de ninguém, só da minha. A garota? Balancei a cabeça de novo, com mais violência. Ela já cuidou de um aleijado, e passou a juventude fazendo isso, para depois descobrir que ele a deixaria endividada. Será que eu deveria voltar e procurá-la neste estado? Deveria pedir a ela, para ela me amar, para que eu pudesse ser um fardo para ela como o pai dela foi? Não. Sozinha ou casada com outro, ela está melhor agora. Ficamos em silêncio por um bom tempo. John, que estava ocupada no canto do quarto, preparando mais um xarope de ervas, que não me ajudaria em nada. Bronco estava em pé ao meu lado, sombrio e carregado como uma nuvem de tempestade. Eu não sabia como ele queria. Eu sabia como ele queria muito me sacudir, como desejava arrancar na marra a teimosia de mim, mas não fez isso. Bronco não batia em aleijados. Então, ele enfim disse: Só resta o seu rei. Ou será que você se esqueceu de que é jurado como homem do rei? Não me esqueci, eu disse, em voz baixa. E se eu acreditasse que ainda sou um homem, voltaria, mas não sou branco. Sou um estorvo. No tabuleiro, eu me transformei em nada mais do que uma das peças que têm de ser protegidas. Um refém à espera de ser capturado, impotente para me defender sozinho ou quem quer que seja. Não. A última tarefa que eu posso desempenhar como homem do rei é me retirar, antes que outra pessoa faça isso e prejudique o meu rei. Bronco se virou, afastando-se de mim. Ele era só uma silhueta delineada no quarto escuro e o seu rosto era ilegível à luz da lareira. Amanhã conversamos, começou. Só para dizer adeus, interrompi. Estou determinado a fazer isso, Bronco. Levantei a mão para encostar no brinco que estava na minha orelha. Se você ficar, então eu também terei de ficar. Havia uma ferocidade na sua voz baixa. Não é assim que as coisas funcionam, eu falei para ele. Uma vez o meu pai disse para você ficar para trás e criar um bastardo para ele. Agora eu digo para você ir embora e ir servir a um rei que ainda precisa de você. Fitz Cavalaria. Eu não... Por favor. Não sei o que ele ouviu na minha voz, só sei que de repente ficou imóvel. Eu estou tão cansado, tão terrivelmente cansado. A única coisa que eu sei é que não sou capaz de cumprir o que todo mundo acha que devo fazer. Simplesmente não sou capaz. A minha voz estremeceu como a de um velho. Não importa o que tenho de fazer. Não importa o que jurei que faria. Não sobrou o suficiente de mim para dar a minha palavra. Isso talvez não seja o certo, mas as coisas são assim. Os planos de todos, os objetivos de todos, nunca os meus. Eu tentei, mas... O quarto sacudiu em volta de mim como se outra pessoa estivesse falando. Eu fiquei chocado com o que ela estava dizendo, mas não podia negar a verdade daquelas palavras. Agora, preciso ficar sozinho, para descansar. Eu disse, simplesmente. Os dois apenas me olharam. Ninguém falou nada. Eles saíram do quarto lentamente, como se esperassem que eu mudasse de ideia e os chamasse de volta. Não foi o que eu fiz. Mas depois que eles saíram, eu fiquei sozinho e me permiti suspirar. Fiquei tonto com a decisão que havia tomado. Não ia voltar para a Torre do Cervo. Não tinha ideia do que faria.
Eu varreria o tabuleiro os cacos da minha vida. Agora havia espaço para recolocar as peças que eu ainda tinha para planejar uma nova estratégia para viver. Lentamente percebi que não tinha nenhuma dúvida. Mágoa e alívio lutavam entre si, mas eu não tinha dúvidas. Não sabia porquê, mas era muito mais suportável seguir adiante com uma vida em que ninguém se lembraria de quem eu havia sido um dia. Uma vida que não estivesse entregue à vontade de outra pessoa, nem mesmo a do meu rei. Estava acabado. Recostei-me na cama e pela primeira vez em semanas relaxei completamente. Adeus, pensei, exausto. Gostaria de poder ter dito adeus a todos, de estar numa última vez diante do meu rei e ver seu breve gesto indicando que eu tinha agido bem. Talvez pudesse fazê-lo compreender o motivo de eu não querer voltar. Não era aquele meu destino. Agora estava acabado, tudo acabado. Sinto muito, meu rei, murmurei. Fiquei contemplando as chamas que se agitavam na lareira, até cair no sono.